O acesso ao Porto de Santos está no limite. Todos os dias, milhares de caminhões descem a Serra do Mar, pressionando um sistema que já opera no máximo da capacidade. Congestionamentos longos, lentidão constante e gargalos que afetam diretamente a exportação brasileira. O Brasil inteiro depende dessa rota, e essa rota está prestes a mudar. Agora, imagine uma obra de 3,2 bilhões de reais, planejada para funcionar como uma válvula de escape para todo esse trânsito pesado. Uma nova pista, com mais de 21 quilômetros de extensão, criada especificamente para tirar dos caminhões o peso da descida mais congestionada do estado. Uma pista que quase ninguém viu ainda, mas que promete transformar a ligação entre o Planalto e o litoral. E aí surge a pergunta que você precisa ouvir. Por que São Paulo está investindo mais de 3 bilhões de reais em uma pista que quase ninguém conhece? E por que essa obra é tão urgente para o futuro do Porto de Santos? Neste vídeo, você vai entender o novo traçado, os detalhes técnicos, o impacto direto na logística nacional e a engenharia por trás da travessia da Serra do Mar. Antes, já se inscreve no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo. A ligação entre São Paulo e o litoral sempre foi um desafio. O sistema Anchieta Imigrantes é a espinha dorsal dessa conexão, responsável por transportar moradores, turistas, cargas e praticamente toda a cadeia logística que abastece o Porto de Santos. Mas nos últimos anos, esse sistema entrou em um nível de saturação que já não pode mais ser ignorado. A Imigrantes concentra grande parte do tráfego de caminhões que descem a serra, e o volume não para de crescer. O aumento das exportações, a expansão da indústria paulista, o avanço do agronegócio no interior e a própria relevância do Porto de Santos criaram um fluxo diário que pressiona a rodovia ao limite. Estudos técnicos apontam que o sistema já opera próximo ou acima da capacidade em vários momentos do dia. Qualquer acidente, pane ou chuva intensa pode desencadear horas de lentidão. E existe outro ponto crítico. O sistema Anchieta Imigrantes foi projetado para uma realidade que ficou no passado. O fluxo de caminhões que o Brasil movimenta hoje simplesmente não cabe mais na infraestrutura desenhada há décadas. A soma desses fatores deixou clara a necessidade de uma nova estrutura para aliviar o eixo principal. Uma alternativa dedicada para veículos pesados, capaz de tirar dos caminhões o peso da descida mais exigente do estado e devolver eficiência a toda a cadeia logística que sustenta o Porto de Santos. Depois de anos operando no limite, o estado de São Paulo decidiu avançar em uma solução estrutural: a construção de uma nova pista na rodovia dos Imigrantes, planejada para absorver o tráfego que mais pressiona o sistema, o dos veículos pesados. O novo trecho terá aproximadamente 21,5 quilômetros de extensão, estabelecendo um eixo adicional de ligação entre o Planalto e a Baixada Santista. Esse eixo foi desenhado principalmente para caminhões e ônibus, com inclinação, curvas, faixas e sistemas de segurança, voltados ao transporte de cargas. A ideia é reduzir a interferência entre o tráfego pesado e os carros de passeio, criando um fluxo muito mais estável para quem desce diariamente rumo ao litoral. Segundo estudos do próprio estado, a nova pista deve ampliar em cerca de 145% a capacidade de descida para veículos pesados, atacando diretamente um dos maiores gargalos do sistema Anchieta Imigrantes. Com um corredor operacional mais eficiente, os caminhões conseguem manter velocidade constante, reduzindo riscos, evitando paradas desnecessárias e diminuindo o tempo total de deslocamento até o litoral. O traçado foi projetado para se integrar aos acessos que seguem para a píncoa área portuária, especialmente na região da Cônego Domênico Rangoni. Na prática, isso significa que a nova pista funciona como um corredor logístico dedicado, acelerando o deslocamento das cargas que abastecem o Porto de Santos e evitando acúmulos críticos em horários de pico. Essa obra se tornou uma das prioridades logísticas do Estado, porque não resolve apenas a descida da serra.
Ela impacta diretamente a eficiência de todo o fluxo de exportações que depende do maior porto do país. Quanto menos o caminhão perde tempo no trecho de serra, mais rápida é a conexão com os terminais portuários e menor o risco de congestionamento generalizado. Com esse novo eixo, o sistema Anchieta Imigrantes ganha estabilidade, segurança e capacidade extra para atender a demanda crescente das próximas décadas. E, pela primeira vez em muitos anos, a Serra do Mar receberá uma nova solução de infraestrutura projetada para acompanhar o ritmo da economia que depende desse corredor todos os dias. A construção de uma nova pista na rodovia dos Imigrantes exige um nível de engenharia que combina geologia, segurança viária e proteção ambiental. O trecho entre o Planalto e a Baixada é uma das regiões mais complexas do estado, marcado por declividades acentuadas, solos instáveis e áreas de preservação permanente. Por isso, o projeto foi pensado para reduzir ao máximo o impacto sobre a Serra do Mar, enquanto aumenta significativamente a capacidade logística do sistema. O novo eixo inclui túneis longos, projetados para atravessar maciços rochosos, com inclinação constante e sem curvas fechadas. Essa escolha não é estética, é operacional. Para caminhões carregados, manter a velocidade e a estabilidade durante a descida é fundamental para evitar desgaste excessivo de freios, riscos de superaquecimento e perda de controle. Os túneis permitem que o traçado seja mais retilíneo, com poucas variações de inclinação, garantindo uma descida mais segura para veículos pesados. Além disso, o projeto prevê viadutos extensos e estruturas elevadas para transpor áreas sensíveis da Mata Atlântica e cursos d'água. Em vez de cortes agressivos na serra ou grandes desmatamentos, a estratégia é elevar a pista em trechos críticos, permitindo que a vegetação e a fauna sigam preservadas. Esse tipo de solução já é adotado em rodovias de alto padrão no exterior e reduz significativamente o impacto ambiental, mantendo a rodovia funcional mesmo em terrenos de difícil acesso. A integração com a Ecovias também entra como parte fundamental da operação. A concessionária será responsável por sistemas de monitoramento contínuo, câmeras térmicas, sensores de tráfego e painéis inteligentes, distribuídos ao longo da pista e conectados ao centro de controle operacional. Essa infraestrutura permite identificar formação de filas, detectar frenagens bruscas, acompanhar o fluxo de caminhões e acionar rapidamente equipes de emergência em caso de incidentes. Outro ponto essencial é a drenagem. A Serra do Mar recebe altos volumes de chuva, principalmente no verão, e a água é um dos maiores desafios para a estabilidade de encostas. Por isso, o projeto inclui sistemas reforçados de drenagem superficial e profunda, minimizando o risco de deslizamentos, erosões e acúmulo de água na pista. Com isso, os caminhões ganham mais conforto operacional e os riscos de interdições caem drasticamente. Do ponto de vista de segurança, a nova pista também contará com áreas de escape, pavimento reforçado e sinalização avançada projetada para tráfego pesado. A combinação de túnel, viaduto, recuos técnicos, iluminação estratégica e barreiras de proteção cria uma infraestrutura robusta, preparada para suportar o crescimento contínuo do fluxo de cargas que circulam entre o interior do estado e o litoral. A soma desses elementos, túneis, viadutos, drenagem, monitoramento e pavimento reforçado, transforma a nova pista em uma solução de engenharia de alto nível, desenvolvida para atuar onde o sistema Anchieta Imigrantes mais sofre: a descida da Serra do Mar. Uma estrutura capaz de aumentar a fluidez, reduzir riscos e preparar São Paulo para as próximas décadas de demanda logística. A nova pista da Imigrantes tem um impacto direto na logística nacional. Com um corredor voltado ao transporte pesado, a descida até o Porto de Santos se torna mais previsível, reduzindo atrasos e evitando o acúmulo de caminhões nos acessos à Baixada Santista. Isso melhora o fluxo de cargas, diminui o risco de congestionamentos e aumenta a eficiência operacional dos terminais portuários.
A separação entre veículos leves e pesados também eleva a segurança do sistema Anchieta Imigrantes. Com menos interferências entre carros de passeio e caminhões, o trecho da serra tende a operar com mais estabilidade e velocidade média mais alta. Em relação ao cronograma, o projeto segue em fase de estudos ambientais, definição de traçado e detalhamento técnico. Por estar dentro da Serra do Mar, qualquer avanço depende de licenciamento rigoroso e de soluções de engenharia compatíveis com a área de preservação. A partir da conclusão dessas etapas, o Estado deve iniciar a fase de obras por frentes simultâneas, envolvendo túneis, viadutos e sistemas de drenagem. Quando entrar em operação, a nova pista deve ampliar a capacidade total de descida e dar mais robustez ao acesso ao Porto de Santos, acompanhando o crescimento das exportações e a demanda crescente do transporte de cargas no estado. A Imigrantes passa, assim, por uma atualização necessária para que o principal corredor logístico do país continue funcionando com segurança, regularidade e capacidade suficiente para os próximos anos.